muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É quarta-feira, é meio de semana, mês de novembro, tá quase falando tchau pra gente, mas tem muita coisa pra acontecer. E hoje tem mais um Tudo Posso, novinho em folha pra vocês, até às 11h30 da manhã. Eu tô sozinho hoje, hein? Dona Maria Cândida foi cumprir uma agenda no Rio de Janeiro. Boa viagem, que corra tudo tranquilo, mas ela volta em breve para comandar essa nossa festa, essa deliciosa atração, esse compromisso que a gente tem todos os dias com vocês aí de casa. Românticas, práticas e versáteis, as tranças são penteado da vez nessa temporada. E não é preciso ter o ar de Rapunzel para aderir a essa tendência. Ganhando força a cada estação, elas vêm meio soltas, quase informais, podendo ser usada no dia a dia. E no programa de hoje, o visagista Hugo Daniel vai dar algumas dicas de tranças para deixar o visual feminino ainda mais delicado. Vale a pena conferir como ousar nesse verão. E você é daquelas mulheres que sofrem com cólicas, dor de cabeça e indisposição, isso por conta do famoso período menstrual? Só as mulheres sabem o quanto é difícil e dolorido esse período. Mas uma coisa é verdade. Uma vez por mês, as mulheres têm um compromisso com o seu corpo. Afinal, menstruar faz parte da natureza feminina. Porém, tem sido comum também algumas mulheres suspenderem a menstruação. Mas será que essa decisão não pode acarretar algum risco à saúde feminina? Para esclarecer todas essas dúvidas sobre suspensão da menstruação, que aliás é um direito adquirido pelas mulheres, nós vamos conversar com a ginecologista Pauline Prismic daqui a pouco aqui no programa. E se você tem perguntas, quer participar dessa entrevista, é só escrever pra gente, tudoposso@redefamilia.com.br. E hoje também é dia de saber as últimas notícias dos famosos. E quem estará mais uma vez com a gente é o colunista social Eric Ricarte, nosso mais novo parceiro. E ele já adiantou pra gente algumas notícias, vai falar da volta do casal Grazi Massafera com o Cauã Raymond. É daqui a pouquinho, ele vai contar tudo pra gente. Já na nossa culinária, o chefe Renan Salme vai preparar duas de suas deliciosas farofas gourmet. Gente, tá de comer com os olhos. Daqui a pouquinho a gente vai conferir. Eu confesso pra vocês que o estúdio aqui, ó, já tá incendiado com os sabores que o Renan trouxe pra gente. Farofa de frutas secas, uma outra farofa também de linguiça. Olha, é espetacular. Eu sei que você vai gostar. Mas agora, vamos falar de previsão do tempo. Como será que tá o clima nesta quarta-feira em todo o país? Ontem, aqui na capital paulista, choveu e não choveu pouco, gente. Uma chuva bastante forte, como a gente não via desde o mês de abril. Segundo os meteorologistas, foi a segunda chuva mais forte desse ano de 2014. De olho no mapa, a gente confere o clima agora então em todo o país, começando com a região norte. Hoje dia com sol, aumento de nebulosidade no decorrer do dia, várias pancadas de chuva à tarde e à noite. Já no Nordeste brasileiro, o sol vai brilhando forte, tempo seco, poucas nuvens em quase todo o Nordeste. No Centro-Oeste do país, muitas nuvens carregadas continuam se formando sobre o Centro-Oeste. Aqui no Sudeste, as áreas de instabilidade são reforçadas pela formação de uma baixa pressão ao longo de toda a região de São Paulo. No Sul, áreas de instabilidade ainda espalham muitas nuvens pela região. Pode chover também a qualquer hora do dia. Agora falando de cidade em cidade, a gente começa com Curitiba. Curitiba que hoje tem mínima de 19 graus, a máxima de 29, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Recife, mínima de 23, a máxima é de 30, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, temperatura que vai variando entre 20 e 29 graus, pancadas de chuva à tarde e à noite. Aqui na capital paulista, mínima de 20, nós vamos chegar até os 28, sol com muitas nuvens durante o dia, esse sol que vai aparecendo aos poucos, períodos de céu nublado e pode chover novamente a qualquer hora, inclusive com a possibilidade de repetir o temporal de ontem, hein? Em Campinas, hoje nós temos a mínima de 21 graus, a máxima de 27, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e para fechar nós temos Limeira, mínima de 23, máxima de 29, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite.
E após as chuvas, a cidade de São Paulo registrava pelo menos 60 semáforos com problemas, isso hoje pela manhã. Desses 60 semáforos, 34 estavam apagados e outros 26 aquele amarelo piscante, isso segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego. Além disso, pelo menos 4 árvores caídas bloqueavam vias na cidade. O dia de hoje começou com o tempo fechado aqui na capital, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. Não há mais chuva significativa, pelo menos no momento, mas há a possibilidade de mais água no decorrer do dia. O tempo, então, segue instável durante todo o dia, com previsão de chuvas alternadas. Na noite de ontem, o temporal colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos, isso durante 2 horas. Nós chegamos a registrar 17 pontos de alagamentos em toda a capital paulista. Trens, metrôs operavam com velocidade reduzida e o trânsito ficou acima da média em toda a capital. E deve chover mais, como já anunciado por aí. E milhares de pessoas tomaram as ruas das principais cidades dos Estados Unidos com protestos e cartazes. E isso depois da liberação judicial de um policial responsável pela morte de um jovem negro, o Michael Brown, de apenas 18 anos. O Darren Wilson, esse policial, ele não vai ser indiciado pela morte em uma decisão de um júri de Missouri. A decisão causou revolta e vários incidentes de vandalismo foram registrados. Porém, muitas pessoas tomaram as ruas em passeatas pacíficas na noite desta terça-feira também, e pediram justiça para o caso. Em Chicago, uma faixa pedindo justiça para Michael Brown conduzia toda essa multidão. Então não é apenas aqui no Brasil que as pessoas se manifestam, não. Nos Estados Unidos isso também acontece, mas fica a dica, protestar de forma pacífica. A gente vai agora, então, para um rápido intervalo, mas na sequência a gente vai ver que, ao longo da história, as mulheres já conquistaram muitos direitos. O direito ao voto, ao estudo, ao prazer e, recentemente, algumas delas têm descoberto mais um, o de não menstruar. Para uma parcela das mulheres, a suspensão desse período pode significar alívio. Para outras, alternativa para tratar males da saúde feminina. E para falar sobre essas vantagens e riscos de suspender a menstruação, nós vamos conversar com a ginecologista Pauline Prismic. Isso é daqui a pouquinho, no próximo bloco. E é claro que eu espero a sua companhia. A gente volta já.